Olá, eu sou o Davi. Vou apresentar um pouco sobre o meu projeto de um aplicativo de recomendação de filmes a partir da combinação de dois filmes. Então, o usuário ele pode selecionar aqui dois filmes e combinar eles, ou ele pode receber uma recomendação aleatória. Partindo para o código aqui, é, os nossos dados, os nossos filmes aqui estão armazenados localmente, por enquanto, só para mostrar o comportamento do app, como vai ser. E a estilização ela está centralizada em um arquivo styles.typescript, onde eu defino aqui as cores, por exemplo, e depois defino no style sheet a estilização dos componentes que eu quis ir estilizando de forma centralizada. E aí, para os componentes que foram criados até agora no projeto, eu tenho um botão primário, chamei de botão primário porque eu posso criar outros depois, e aí só para diferenciar. Que ele é esse botão que aparece aqui tanto para recomendar o filme quanto para combinar dois filmes. Ele usa Touchable Opacity, que é um componente do React Native, que traz para a gente essa possibilidade de mudar a opacidade quando o usuário interage com o botão. A gente tem um cabeçalho e uma nota de rodapé que surgiram diante de um problema que estava enfrentando. Quando o cabeçalho, por exemplo, ele ficava sobreposto pela câmera do dispositivo, então a gente utiliza uma função do React Native, a useSafeAreaInSense, que ela retorna para a gente essas áreas de segurança, essa distância que tem que ter aqui, e aí eu adiciono ainda mais 10 pixels nela, por exemplo, para o cabeçalho aqui seria a parte do topo, né, a parte de cima do dispositivo, mais 10 pixels, e aí a gente adiciona isso num padding top. O MovieCard, eu acho que o componente principal até agora do aplicativo, que é o componente que define pra gente aqui o comportamento do card de filme e a estilização dele. Esse MovieCard ele vai ter como propriedade o título, subtítulo, se é placeholder, ou seja, se o espaço é reservado como esse aqui da direita ou se ele já foi selecionado, a fonte da imagem, uma função para quando ele for pressionado e uma estilização que tem que ser com o tipo viewStyle aqui do TypeScript no React Native, que diz pra gente que a estilização aqui tem que ser uma estilização de container, uma estilização que é aceita no componente view. Então, partindo mesmo para a estrutura dele aqui, a gente tem Touchable Opacity com a view que vai mostrar a imagem quando a imagem existir e não for placeholder, ou seja, não for o espaço reservado, ou seja, eu já selecionei um filme e a imagem dele existe, ele vai mostrar a imagem, mas se a imagem não existir, aí ele vai mostrar só esse emoji, ou se a imagem não existir ainda e ainda for placeholder, ou seja, eu não selecionei o filme, ele vai mostrar um símbolo de interrogação aqui, que nem está nesse da direita, nesse card da direita. Além disso, tem o texto aqui, que pode ser adicionar filme, ou o título do filme, e o toque para buscar, ou o subtítulo do filme, a partir se o filme foi selecionado ou não, ou seja, o placeholder. Um Search Modal, que o Modal ele é um componente do React Native, que ele traz para a gente essa tela que sobrepõe a aba principal, essa interface aqui, e aí a gente pode configurar da nossa forma. Eu já pensei também em utilizar um Modal posteriormente para mostrar mais informações do filme, então o usuário clicaria aqui nesse filme e aí ele abriria um Modal, em vez de ter uma aba só de especificação do filme, seria só uma interface assim que sobrepõe a aba principal, um Modal. Esse aqui ele está funcionando pegando a nossa query de busca em um useState para capturar essa diferença aqui, essas alterações, e está filtrando ela com um componente useMemo que armazena esse resultado aqui da nossa interação para caso aconteça uma re-renderização, aquilo ali não seja perdido. O useMemo ele armazena esse resultado em cache. E aí a gente tem uma filtragem aqui simples, né? Armazena aqui tirando os espaços, botando em minúsculo e enfim. E aí a estrutura mesmo do nosso model está definida aqui mais abaixo. A gente vai ter um título com buscar filme, um text input aqui, que é um componente do React para ter esse campo de inserir um texto, o usuário poder interagir inserindo um texto. E um flat list, que é interessante, que é a nossa lista de resultado de busca aqui no caso, que ela vai trazer os dados filtrados lá de onde a gente tem o useMemo, né? Essa lista de filmes filtrados lá, que a gente retorna.
E aí o flatlist, ele é um componente do React que ele permite a gente listar diferentes coisas. Nesse caso a gente vai listar os filmes. E aí dentro desse flatlist a gente vai renderizar cada um dos itens da seguinte forma. Ele vai ser novamente um touchable opacity, que ao ser pressionado ele vai selecionar um filme, vai fechar o nosso model aqui e vai setar o nosso carry de busca como vazio. Então aqui ele reinicia o carry de busca se eu selecionar o filme, mas se eu só fechar ele não vai reiniciar lá, como eu mostrei no use memo. E aí, por fim, ele tem essas imagens, cada um dos componentes, né, cada um dos itens renderizados no flatlist. Ele vai ter uma imagem, o título e o subtítulo daquele filme. E por fim o botãozinho aqui para fechar o Search Model. Dos componentes é isso. E agora partindo para a estrutura do aplicativo, eu utilizei a estrutura de tabs com um grupo de rotas aqui definidos no stack screen tabs, que a pasta desse grupo de rotas ele tem que ser definida entre parênteses. E aí tem um layout aqui desse nosso grupo de rotas, que vai ser esse nosso layout de baixo aqui, ó, o início e um aleatório, são duas abas diferentes, duas telas diferentes. E aí no nosso início é bem simples, a gente tem uma constante uma função aqui que vai combinar os filmes, porque ainda não estou utilizando nenhuma API para recomendar os filmes e nenhuma uma lógica de recomendação de filme mais complexa aqui dentro do aplicativo. Então essa função aqui, de forma bem resumida, ela está filtrando os filmes que já foram selecionados aqui em cima. Então, por exemplo, não vai aparecer os Simpsons aqui, porque eu já selecionei ele lá em cima. E está retornando os filmes de forma ordenada e, enfim. É só uma lista simples para randomizar dos filmes lá, e aí eu estou colocando só 4. Então, se tivesse mais aqui, se tivessem mais filmes no nosso conjunto de dados, só mostraria os 4 primeiros da recomendação, e enfim. E aí a estrutura mesmo do nosso index, ela é desse jeito aqui como está sendo mostrada, uma view antes disso, né, um cabeçalho, uma view que é uma linha que é estilizada como linha horizontal, está lá no style, dentro dela vai ter 2 cards do filme, então 2 componentes movie card, de que neles, ao ser pressionados, eu vou passar uma função que é para setar o model como open na esquerda ou na direita, dependendo do card que tiver interação. Um botão lá, botão primário, com texto de combinar filmes, mais um texto aqui de recomendação e novamente uma flat list se existirem recomendações, né? Se o tamanho de recomendação for maior que 0. Se não existir, em vez de imprimir essa flat list com os cards de filme, com o movie card, ele vai imprimir só nenhuma recomendação ainda, que eu acho que mostrou aqui no começo, quando eu estava mostrando o funcionamento do app. Além disso, a gente define aqui o Search Model também, que vai ser chamado lá quando for clicado. E por fim, a tela de random, que é ainda mais simples, uma função de recomendação que só aleatoriza, retorna um filme aleatório do nosso local movies aqui, dos nossos filmes armazenados localmente. E aí a estrutura do random aqui, da nossa aba de recomendação aleatória, é só o cabeçalho novamente, um card do filme e o botão que vai fazer a recomendação aleatória. E o rodapé. É isso, o vídeo não ficou tão longo, mas eu espero que tenha ficado bem claro. Muito obrigado por assistir.